dos homens é 50% maior do que das mulheres. Isso daí em 2005. Em 2007, essa diferença foi de 72%. Tá? Então, eles fizeram uma pesquisa em várias empresas, né, de grande porte, e tiraram então a questão de gênero daí, né, e viram que no mesmo trabalho, não na mesma empresa, empresas diferentes, mas empresas que a maioria são mulheres, empresas que a maioria são homens, mas desempenhando, né, o mesmo tipo de trabalho, de função, né, o salário das mulheres chegava então a essa diferença. Principalmente, o mais gritante, era em relação à função operacional, aquele operativo. Né? Aí a diferença era de 84%. O salário dos homens para as mulheres. Né? Agora, por que essa discriminação no salário? Aí a gente vai trazendo um pouco para a história. Como é que começou essa discriminação? Né? Bom, principalmente no salário, em relação à mulher, e dentro do sistema ou do mundo do trabalho que nós temos hoje. Né? Quando o surgiu, ele gostou muito do preconceito, da submissão da mulher ao homem. Né? Foi agradável. Por que agradável? Porque os operários, homens, né, que quando o capitalismo surgiu, a mão de obra era muito braçal, manual. Né? Então, os operários, então têxteis, e metalúrgicos e tudo mais, muito braçal. Então, agora, para conservar esses braços fortes, o que precisava? De alimento, de cuidado, de higiene, despreocupação com os filhos. Né? Bom, então, para o capitalismo, essa relação em que, essa ideia de que a mulher tinha que ficar em casa cuidando dos filhos e cuidando do marido, olha, foi a medida exata. E foi desqualificando tanto que o trabalho doméstico é gratuito. Ou não é? Na hora, então, de se pensar o salário mínimo, ninguém considera a família, de 4 pessoas, pelo menos, para a alimentação de todo mundo, para a vestimenta de todo mundo, educação de todo mundo, saúde de todo mundo. Não, a única coisa que olha, o que é? O mínimo que aquele trabalhador precisa para poder voltar com saúde no seu trabalho. Então, a medida do salário mínimo é tirado por aí. Porque se for menos que isso, aí o pessoal reclama, não vai para o trabalho, aí a máquina não funciona. Então, trabalho doméstico é um trabalho gratuito, só que não é um trabalho desnecessário para ser gratuito. É um trabalho essencial, porque é ele que vai dar garantia, o trabalho doméstico, que vai dar garantia para manutenção e sobrevivência daquele que vai trazer a mão de obra para o emprego. Está vendo só? Então, já que é gratuito, a gente pode pagar menos. Então, acho que vale a pena a gente também refletir sobre as condições das mulheres também no mundo do trabalho. Tá? Só um parênteses, Por isso que a palavra doméstico, sabem a origem de onde que vem? Domus, ou dominus. Dominus é senhor, Doméstico é aquele que serve a um senhor, A palavra dominus, vem da palavra domus. Domus significa o quê? Casa, Domus vem de mus. Domus, mus. O que é mus? Oi? Mus, não mus, Mus era aquele toco de madeira que o pessoal deixava em frente dos estabelecimentos. Quando você chegava a cavalo, aí amarrava naquele toco o seu cavalo, você podia fazer os seus afazeres e ficava despreocupado que o cavalo nunca ia sair dali. Aquilo dali chamava mus. Então, doméstico, o que é? É aquela pessoa amarrada a um pedaço de madeira que não vai sair dali jamais. Olha aí, doméstica. A origem da palavra acaba entrando e a pessoa acaba praticando no seu trabalho doméstico aquela ideia que a origem trouxe. Tá? Bem, então,
falando aí do mundo do trabalho, né? Começando é isso. Nesse desespero todo, acho que vale a pena a gente falar um pouco da utopia, né? Então, um poema, um olhar sobre a utopia. A utopia está no horizonte. Se me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos também. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia, então? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, bom, olha, vai ter jeito tudo isso, né? Se a gente não acreditar que vai ter jeito, não precisava estar aqui. Podia ir para casa, chorar as mágoas, né? E aí a vida, né, ia perder toda a graça, então, pronto. Não, mas nós temos utopia. Né? E a palavra utopia, ela significa o quê? Né? Utopia. Não existe ainda. Né? Topia, lugar. Aquele lugar que ainda não existe. O conceito de utopia é o nosso sonho, então o direito que nós temos de sonhar, mas, ou junto com a ciência. Utopia é sonho mais ciência. O que é ciência? É aquilo que é comprovado. É a experiência humana que é sistematizada e que a gente pode reproduzir, aperfeiçoar, experimentar. Não é isso? Ciência. Então, utopia é sonho com ciência. Então, é possível realizar. Tá? Não é só sonho, mas a gente acrescenta a ciência ao nosso sonho e a gente, então, tem certeza de que podemos chegar lá. Tá? Tudo bem? Bom, e aí, para olhar para a realidade, nós temos uma passagem do Evangelho. Tá? Marcos, versículos 22 a 26. E essa passagem diz o seguinte: chegaram a Betsaida. Algumas pessoas levaram um cego e pediram que Jesus tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estou vendo homens, parecem árvores que andam. Então, Jesus pôs de novo as mãos sobre os olhos dele e ele enxergou claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez, mesmo de longe. Jesus mandou o homem ir para casa, dizendo: não entre no povoado. O que significa isso? Primeiro, por que Jesus tirou o homem do povoado? Por quê? Queria fazer uma coisa escondida? Não. Porque enquanto ele continuasse ali no povoado, ele ia continuar cego. Por quê? Se é cego desde que nasceu, no costume judaico, a pessoa tinha uma doença por causa de quê? Pecado. Ou dela, ou dos pais, né, ou dos avós, até a 4ª geração. Agora, se era cego de nascença, pecado dela não era. Mas era o quê? Dos antepassados, das raízes dela. Tá? Então, ela era discriminada. Era tida como uma família amaldiçoada por Deus. Tá? Então, aquela sociedade que amaldiçoou os outros por puro preconceito, tá? Impede a gente de enxergar. Ou não é assim? Aquela pessoa que só assiste o Jornal Nacional todo dia, tá? Ou que só assiste a novela depois do Jornal Nacional todo dia, é uma pessoa que vai enxergar bem a realidade? Ou, né, o Jornal Nacional é o